Então, pessoal, agora é oficial. O Elon Musk é dono de uma rede social. Sim, ele comprou o Twitter e vamos falar um pouquinho a respeito dessa figura, dessa aquisição e o que está por trás de tudo isso. Meu nome é Marcos Eduardo, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações aqui desse canal e deixa um like, isso ajuda a gente pra caramba e não é que é barato pra você, é de graça, né? Só aperta o botãozinho aí e tal. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aqui. Primeira coisa, né? Vamos aí ao vídeo do Elon Musk entrando carregando uma pia, né? Vamos lá, ó. Então, essa daqui é a sede do Twitter, né? Ele pegou uma pia e veio. E aí, pessoal? É isso aí, tal. E já era. Só pra fazer uma zoeira que, tipo, ele é o dono, ele faz o que ele quiser, agora ele vai trocar as coisas ali e já era, tá ligado? Ele é bem excêntrico assim mesmo. Bom, e o que aconteceu? Primeira coisa que ele fez assim que ele assumiu o Twitter é o que ele cumpriu a ameaça, né? Ele falou assim, olha, primeira coisa que eu vou fazer é mexer aí nos funcionários que estão no comando. Então, olha só isso. O Elon Musk finalizou a aquisição da plataforma por 44 bilhões de dólares e começou seu mandato na empresa fazendo uma faxina nos níveis mais altos da hierarquia da empresa. De acordo com fontes de vários meios de comunicação, o CEO, o diretor financeiro e o chefe jurídico de políticas teriam sido demitidos sob a alegação de que teriam enganado Elon Musk sobre o número de perfis de spam da plataforma. E daí eles falaram a respeito, escoltados para fora. Putz, isso que é pior, né? Não só a questão de você ser mandado embora, mas o cara foi escoltado pra fora, né? Com segurança e tudo, como se fosse roubar alguma coisa da empresa. Foi humilhante, aparentemente, então, essa história aí que rolou. Bom, você que não conhece Elon Musk, tá? Eu vou falar da relação Elon Musk e criptomoedas para depois a gente falar quem ele realmente é. Então o Elon Musk ele decidiu começar a comentar de criptomoedas há um tempo atrás e o Bitcoin, assim como várias outras criptos, toda vez que ele citava, valorizavam muito, mas muito mesmo. Tanto é que houveram relatos de pessoas que associaram um robô de operações que opera baseado em citações do Elon Musk. Então o Elon Musk vai lá e fala Avalanche, né, ou Avax, enfim, uma moeda. Daí o robô ele já colocava ordem de compra para a moeda e já fazia vendas parciais, só pra você ter ideia, porque toda vez que ele citava, valorizava pra caramba. Ele começou a falar de Bitcoin, falou que era uma boa, falou que tinha comprado Bitcoin. A Tesla e a SpaceX, que são empresas dele, começaram a aceitar Bitcoin, fazer hold de Bitcoin, e o Bitcoin começou a valorizar, tá? Isso daí deu um up sim no preço do Bitcoin, não foi só por causa disso, mas sim ele teve aí a sua influência. Depois de um tempo, ele veio com a história de que Bitcoin era prejudicial ao meio ambiente. Peraí, então se você tinha entendido a respeito do assunto, você tinha visto tudo isso, daí depois você foi pensar nessa questão, né? É realmente um pouco estranho, né? Então a gente começa a olhar para essa situação e falar assim, não, peraí, não é que o cara, ele é burro, Elon Musk não é burro, um cara burro, ele não chega a uma posição que ele chegou sendo burro, tá? Então você tem que ter o mínimo de inteligência, e uma pessoa que tem o mínimo de inteligência já sabe. Ah, que polui o meio ambiente? Não, é que gasta muita energia durante a mineração do Bitcoin. Então você vai adquirir um ativo, você é uma pessoa super inteligente, você adquire utilizando a faculdade que você tem, que é a inteligência em si. Então, obviamente, ele fez uma tratativa para manipulação mercadológica. Claro que, gradativamente, o que ele falou a respeito de criptomoedas durante o tempo foi tendo cada vez menos efeito. Mas, ainda assim, existe um efeito em relação a isso, tá? O Elon Musk recebeu uma investigação aí do governo dos Estados Unidos justamente por questões de possibilidades, né, de manipulação mercadológica, e de fato aconteceu, mas ainda não houve conclusão do inquérito, enfim. Mas, de acordo com informações do Bloomberg, salvo engano, ele está sendo investigado e está rolando uma investigação bem pesada em cima dele. Daí o que acontece ele toda hora tenta manipular a história toda. Esse é Elon Musk. Daí quando começou a história de comprar o Twitter, foi a mesma situação.
Ele falou, vou comprar o Twitter. Daí, de repente, não ia comprar mais. Daí, de repente, vou comprar. Daí ficou nesse chove não molha. Ele conseguiu chacoalhar bastante com o preço das ações do Twitter. E, no fim das contas, terminou aí comprando o Twitter. Elon Musk, do meu ponto de vista, ele só é um grande ator. Assim como vários outros que temos aí. Bill Gates, né? É um grande ator e tudo mais. Aquela mocinha lá que não tem nem idade, né, para ter pensamentos tão profundos assim como afirmam que ela tem. A Greta Thunberg, que é financiada aí pelo George Soros, enfim. Então são atores, gente. Muita gente que a gente vê aí, e inclusive que as pessoas idolatram, são apenas grandes atores, né? O Neil deGrasse Tyson, é assim que fala o nome dele. Talvez esteja falando da forma errada, mas tudo bem. Eles são atores levantados aí pelas grandes elites para representar, e eu falo grandes elites realmente no plural, porque existem aí, embora haja intenções de nova ordem, existem vários grupos que desejam estar no comando dessa ordem, enfim. Então Elon Musk, ele é apenas mais um ator que está aí no meio disso tudo. Ele representa determinados interesses. Muito do que ele fala, sim, é oriundo dele mesmo, mas muito do que ele fala e faz também são interesses que não são diretamente dele, mas são daqueles que estão por trás dele. Não que uma pessoa ela não consiga sair do zero e fazer sucesso, não que uma pessoa ela não consiga sair debaixo da linha da pobreza e tornar-se um milionário, um bilionário, enfim. Mas, digamos que quando você chega em um determinado nível, um determinado patamar, você começa a chamar muita atenção e você começa a ter acesso a certos tipos de informação e você é forçado por certas ordens, por certos grupos a integrá-los e posteriormente a representá-los. Algo que eu ouvi há um tempo atrás a respeito aqui das terras tupiniquins é que, por exemplo, uma pessoa que torna-se presidente, ela recebe o grau 33 imediatamente. Então beleza, se tornou presidente, vai lá, a maçonaria faz o convite oficial, a pessoa vai até lá e recebe o grau. Se ela vai seguir os ideais maçons dali em diante e tal, a gente não tem como saber, a gente não tem como prever, mas ela recebe esse título, né? Ela se torna grão-mestre, não é assim, não sei se é assim que se fala. E daí você pode inclusive ver que durante o período da história, ou o presidente ou o vice-presidente, eles sempre eram maçons, tá? No caso do Bolsonaro, né, recentemente aí, tudo falando, foi o general Mourão. Então o general Mourão já tem foto dele aí com avental e tudo mais, né? Se o Bolsonaro se tornou ou não tem como saber. O Lula, eu sei que provavelmente ele não se tornou maçom, e quem era o maçom da outra vez era o José de Alencar, né? Se não me engano esse é o nome do vice dele, mas enfim, era o vice, né? Daí você fala assim, mas e a Dilma quando se tornou presidente, né? Uma mulher, ela não atinge o grau 33 da maçonaria. Como que fica essa história? Bom, a Dilma muito provavelmente teve apoio aí no seu vice, porque o vice dela era um homem, né? O vampirão. Eu até fiz uma pesquisa aqui e você não consegue encontrar imagens do Michel Temer com vestes maçônicas, mas você consegue encontrá-lo em reuniões da maçonaria, então não tem como saber. Bolsonaro também, quando você pesquisa, você não encontra o Bolsonaro com vestes maçônicas, você encontra ele lá no ambiente voltado à maçonaria. O Lula também, se não me engano, não tem foto dele, nada relacionado à maçonaria, né? Mas enfim, isso daqui é para vocês verem. Não tem como uma pessoa crescer muito, não tem como uma pessoa conseguir um destaque sem chamar a atenção daqueles que exercem grande esforço para implantar os seus planos a ponto de desejar uma nova ordem ao mundo, né? Aquilo que o Olavo de Carvalho também vem depois a chamar de movimento revolucionário, né? Que é a promessa de algo futuro com base na concentração do poder. Opa,
Enfim, Elon Musk é apenas mais uma peça desse tabuleiro, ele é apenas mais um peão, talvez até uma peça de grande relevância, mas ele não é alguém que, do meu ponto de vista, toma as próprias ações com base apenas em seus próprios interesses. Ele manipula o mercado, ele influencia pessoas e ele faz tudo isso com base nos interesses de alguém que muitas vezes não sabemos nem o nome, tá certo? Então, novamente aí deixa um like antes de ir embora, inscreva-se no canal, muito obrigado e até mais.